Irmãos, bom dia, bom dia. Glória a Jesus. Estamos aí em mais uma live, não é verdade? Mais uma live aí. Se você puder, clica aí no seu aviãozinho, convida todo mundo aí. Em nome de Jesus, clica aí, vai convidando, vai chamando o povo. Fala, povo, acorda, povo de Deus. Levanta. Vamos lá para mais uma live no nome de Jesus, falar com Deus. Vamos lá ouvir a palavra de Deus, mais um tempo precioso para estarmos juntos no nome de Jesus. Vamos lá. Prontinho. Kleber, bom dia, Kleber. Bom dia, vamos se achegando. Deixa eu mandar lá também. Graça e paz, Márcia, bom dia. Estamos aí. 52 dias de leitura da palavra. 52 dias. Hoje nós vamos ler Juízes, o livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. E hoje, para você que já leu pela manhã, hoje retrata a história de Sansão. O começo, nós vamos começar a história e vamos até o fim. Isso é bom, porque a gente consegue analisar todos os campos, né? Hoje, lembra, hoje eu tenho médico, então hoje eu não vou poder ficar muito tempo com vocês. Quero ver se até umas 8h40, tá bom? A gente encerra a live, porque eu vou precisar sair, tá bom? Então, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Se você puder, compartilha aí, clicando no aviãozinho e mandando para o maior número de pessoas que você puder, tá bem? Então vamos lá, sem demora, nós vamos ler o livro de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 14, 15 e 16, tá? Então a gente vai dar algumas referências, como todas as manhãs. Nós não temos como ler todos os textos, tá bom? Se lêssemos todos os textos, não conseguiríamos comentar, mas vamos lá. Então aqui no capítulo 13, relata sobre o nascimento de Sansão, tá? Esse início é super importante a gente ler para entender o propósito de Deus nesses textos. Então diz assim, Juízes 13, versículo 1. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, né? Olha só, né? Eu gosto muito desses detalhes que a Bíblia vai nos dando, né? Sua esposa era estéril, ou seja, era impossível dar à luz. Eles não tinham nenhum filho. Versículo 3 do capítulo 13. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, o objetivo aqui do capítulo 13 era que o Senhor ia levantar um homem para destruir os filisteus. E Sansão era este homem, tá? Versículo 6. A mulher foi correndo contar ao seu marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um anjo, um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era
e ele não me disse seu nome, mas ele me disse: se você ficará grávida e dará à luz a um filho, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então, olha só que poderoso, irmãos. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito deste filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela, então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: ó Senhor, o Senhor é um homem que falou com a minha esposa outro dia. Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? E o anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho e nem outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor: ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Ponto. Vou ler até aqui. Então aqui nós evidenciamos, queridos, né, nessa leitura, o grande milagre do nascimento de Sansão, a promessa daquele menino, a promessa daquele filho, né, sendo estabelecida. E aqui nós vemos coisas maravilhosas. Primeiro, o anjo do Senhor visitando uma mulher estéril, né, uma mulher estéril, fazendo ela dar à luz. Orientando também essa mulher o que ela deveria e o que ela não deveria comer, né, ou como ela deveria viver. Isso é muito importante. Agora eu fiquei muito impactado, né, com o versículo 8, né, porque o Manoá, ouvindo a sua esposa que tinha, o que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Ele ora ao Senhor pedindo que este homem volte e que ele quer conversar com este homem. Então ele pede ao Senhor que esse homem volte, né? Lá. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer, né? E aí eu coloquei aqui, né, um título das lições de intercessão, né? Deus responde, né? Deus responde à oração, sabe? Deus responde. Aqui é mais um fato, mais um texto que vai mostrar como Deus pode responder às nossas orações. E aí, de fato, Deus respondeu, o homem voltou, este anjo do Senhor, né, poderoso, ele volta para dar instruções a Manoá e a sua mãe, e a sua esposa, melhor dizendo, e ele orienta como deveria cuidar desse menino, como seria. E aí ele dá as mesmas orientações que tinha dado para aquela mulher, né? E aí no versículo 18 há algo muito imponente, muito importante, né? Esse versículo 18 diz algo tremendo. Ele diz assim, ó, eles perguntam, né, no versículo 17 Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Quando eu li esse texto, eu não sei se aconteceu com vocês, queridos, falem aí, escrevam aí, eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu li
né, esse texto de Manoá perguntando o nome, outro texto me arremeteu à mente. Qual foi o texto que se arremeteu? Vocês sabem aí, conseguem lembrar? Qual foi o texto que me arremeteu neste momento que eu li? Né? Na realidade não foi só um, tá, irmãos? Foram dois, né? Mas eu vou começar primeiro pelo significativo. Então, quando eu li esse texto, né, do versículo 17, qual é o seu nome? Eu fui arremetido lá em Gênesis, quando Jacó está no val do Jaboque, ele luta com o anjo do Senhor, né? E aí Jacó pergunta o nome do anjo e ele não responde. Né? E ele pergunta, por que queres saber o meu nome? A mesma pergunta que aquele anjo faz, este anjo aqui com Manoá faz a mesma pergunta. Né? E aí Manoá diz, queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. E aí o anjo responde, né? Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. E aí o anjo do Senhor fala, ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Tá? O que eu aprendo aqui? Aqui, irmãos, aqui é uma teofania. Tá? Escreva aí no seu WhatsApp, uma teofania de Cristo. Este anjo que está visitando Manoá, ele tem uma teofania de Cristo. Por quê? Porque ele não poderia revelar o nome dele. Assim como aquele anjo não pôde falar o nome para Jacó, quando estava no val de Jaboque. Aquele anjo que estava no val de Jaboque é uma teofania do Cristo, do Filho que viria ao mundo. Né? Não é qualquer anjo. Nós vamos ter texto bíblico onde os anjos não têm uma importância. Eles falam o seu nome como Miguel, como Gabriel, né? Eles falam o nome, mas este anjo aqui não era qualquer anjo. Esta visão o anjo do Senhor, né? E desta referência aqui de que se há uma necessidade de buscar um nome, então isso aqui é fantástico, fantástico mesmo. E aí, irmãos, para a glória do nome de Jesus, dentro do texto, esse casal tem esse filho, né? Esse filho nasce, esse menino nasce, ele cresce no temor, cheio do Espírito Santo. Olha lá o que diz, capítulo 13, versículo 24. Quando o menino nasceu, ele chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia. 25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Manaém-Dan, entre Zorá e Estal. Né? Então, Sansão nasce aqui. No capítulo 14, nós vemos aqui que fala de um Sansão já adulto, né? Um Sansão, acredito que jovem para frente, né? Um Sansão adulto. E aí Sansão começa a trabalhar. E sabe o que é importante, irmãos? O que é importante? Eu até grifei aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, até grifei. Olha só, eu quero ler esse trechinho, porque muitas das vezes a gente lê o livro de Sansão e a gente fala assim, nossa, mas Sansão é um desobediente, né? Poxa vida, por que Sansão não se manteve fiel? Por que Sansão não obedeceu, né? Literalmente tudo que estava ali para obedecer. Olha só que interessantíssimo, preste atenção. Juízes capítulo 14 diz assim, certo dia Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povoado filisteu. Então tinha uma ordem, né? Sansão não poderia casar com nenhuma moça que não fosse do seu clã. Versículo 2. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, viu uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos. Né? Olha lá o Manoá orientando Sansão. Mas Sansão disse ao seu pai, consiga a moça para mim. É ela que eu quero,
Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio de tudo isso. Então, olha só que poderoso, irmãos. No clã de Israel não se podia, era orientado não se casar com povos pagãos. Mas Deus estava usando agora este casamento com essa primeira filisteia para fazer o quê? Para atingir os filisteus. Afinal de contas, Sansão nasceu com esse objetivo, destruir os filisteus. Esse era o objetivo da vida de Sansão. E aí Sansão começa, ele visita esta menina, ele decide trazê-la para casar com ela, depois ele vai até a cidade dos pais, ali dos filisteus, casa com essa mulher, mas depois ele se separa. Por quê? Porque ele faz um enigma, né? E eu estou aqui resumindo porque o tempo hoje é curto, tá? Sansão faz um enigma e aí a sua mulher, eu achei isso extremamente importante e depois nós vamos entender o porquê. Sua mulher pergunta, porque os familiares falam assim, você trouxe um homem para nos tirar a nossa riqueza, e aí, mulher de Sansão, essa mulher vira para Sansão e diz, Sansão, qual que é o segredo do enigma? Você não me contou. E aí Sansão conta o segredo do enigma a esta mulher, e esta mulher vai lá e conta para os seus parentes, né? E aí os seus parentes vai lá e conta para Sansão qual era o resultado do enigma, né? E aí Sansão perde essa competição, né? E aí Sansão fica revoltado, por quê? Porque ele sabia que os homens não conseguiriam acertar o enigma. Não conseguiria, porque na verdade o enigma era um fato de sua própria vida, né? Então não era um enigma, um conto da época, era um enigma novo que ele tinha desenvolvido. E aí, irmãos, o Sansão sai para cumprir o acordo, mata alguns homens para conquistar o que ele queria e paga o seu acordo. Mas acontece um fato, Sansão decide se separar dessa mulher. Por quê? Porque ela não era uma mulher de confiança. E aí Sansão deixa aquela mulher, volta para a casa dos pais. Quando ele volta para a casa dos pais, ele fica ali um tempo e ele retorna à casa do seu sogro, né, para reaver a sua esposa. Chegando lá, o seu sogro havia entregado a sua esposa a um servo. Olha só, né? E aí Sansão acaba se vingando do seu sogro, e aí ele fica revoltado, né? E vai adiante. Deixa eu achar aqui esse ponto, né? Deixa eu ver onde é que está aqui que eu perdi. Eu não marquei, mas vamos lá. E aí Sansão ele vai para se vingar aqui do capítulo 15 agora, Sansão vai se vingar dos filisteus, né? E aí Sansão, ele... Vamos ler para não ficar só nas minhas palavras, tá bom? Vamos ler o 15, tá? Em algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Então, lembre-se que ele tinha ido para a casa do pai. Ele foi para a casa do pai ficar lá, mas depois de um tempo ele decide que levaria um presente à sua esposa. Voltou ao quarto, vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso dei como esposa ao seu acompanhante do casamento, né, que seria um servo. Mas veja a irmã mais nova dela e é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Olha lá. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares, melhor dizendo, pela cauda, e prendeu uma tocha em cada par. Então o que aconteceu? Sansão foi lá,
e colocou fogo. Resumidamente, Sansão coloca fogo em toda a colheita de Israel, né? E aí no versículo 9 do capítulo 5 vai dizer: então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelo ao redor da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna, né? E aqui o que ocorre? O povo de Judá, sendo pressionado pelos filisteus, entrega Sansão nas mãos dos filisteus. Os filisteus amarram Sansão achando que poderiam prendê-lo, irmãos, mas não poderia. A Bíblia vai dizer que o espírito Alau, quando Sansão chegou à Lei, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas e os seus braços, como se fossem barbantes de linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma queixada de jumento que tinha sido morto havia pouco tempo, e ele a pegou e usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Então aqui Deus começa a usar Sansão para trazer justiça a Israel, para exterminar Sansão. Agora observa algo, né? O Espírito de Deus sempre vinha sobre Sansão. Quando Sansão exercia a força, Sansão não exercia a força quando ele queria. Quando a gente vai contar a história um pouco mais atrás, que eu pulei, né? Quando Sansão mata um leão, né? A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e por causa do Espírito de Deus, ele mata o Sansão. Nesse segundo episódio, a mesma coisa. Então, Sansão, ele só poderia exercer força com o Espírito do Senhor. Vamos lá. Nós não podemos confundir Sansão como Hércules, né, filho de Zeus, como a mitologia grega vai falar, né? Então nós olhamos para a Bíblia e a gente vê um homem com muita força, cheio de poder, porém ele só exercia poder quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E aí ele vai destruindo os filisteus, ele vai trazendo justiça para Israel sobre os filisteus. E aqui no capítulo 16 é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Sansão leva embora os portões de Gaza. Olha só, né? Sansão aqui, irmãos, ele vai para a cidade filisteia em Gaza e lá ele conhece uma prostituta e que o nome dela é Dalila, né? Sansão conhece Dalila. E aqui nós vamos ver Sansão se apaixonar por Dalila, né? Os filisteus orientaram a Dalila a seduzir Sansão. E Sansão, né? Olha lá, talvez você nunca tenha percebido isso, né? Sansão começa a conviver com Dalila e os filisteus morriam de medo de Sansão. Só que os filisteus pegam e falam para Dalila: Dalila, seduza Sansão para que ele diga o que o torna tão forte. Isso está no versículo 5 do capítulo 16, tá? Diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo. E aí Dalila vai perguntar a Sansão da onde vem a sua força. E o que acontece, irmãos? Sansão já tinha passado, tá lembrado do texto anterior? Sansão já tinha passado com a primeira esposa a mesma situação, embora fosse a situação do enigma e não da sua força. Aquela mulher já tinha entregado Sansão, a primeira mulher. Então, Sansão aqui não cai nas armadilhas de Dalila, né? Nesse primeiro momento, claro. E aí, Sansão, ele começa a trazer, sabe, coisas que realmente nunca iria acabar com a sua força. E nisso, né, ele é manipulado por Dalila, né? Ela prepara a emboscada e aí durante 3 oportunidades, irmãos, 3 oportunidades, os filisteus tentam
Sansão e não consegue, né? E aí essa mulher, ela se entristece, ela fala para Sansão: você está mentindo para mim. Mas Sansão, pelos seus sentimentos, irmão, Sansão, por gostar de Dalila, Sansão conta a verdade e diz para ela: no momento que rasparem a minha cabeça, toda a minha força se acabará. E aí Dalila coloca Sansão no seu colo, Dalila começa a fazer massagens, né? E Sansão cai no sono. Olha só que armadilha terrível. Sansão cai no sono e de repente, irmãos, ela chama um homem e este homem corta as tranças de Sansão. Este homem corta o cabelo de Sansão e Sansão perde as forças. E os filisteus estavam ali, novamente na emboscada. E os filisteus pegam Sansão, amarram Sansão. Sansão agora não tem força. Sansão agora não tem mais o Espírito Santo. E aqui eu quero dar uma pausa. Sansão perde o Espírito de Deus. Irmãos queridos, Sansão, ele nasceu com um propósito, ele nasceu com uma chamada. E qual era a chamada, qual era o propósito de Sansão? Destruir os filisteus. Mas no decorrer da sua caminhada, Sansão, por ser um homem tão forte, ele começa a quebrar princípios. Ele começa a quebrar princípios, irmãos, um atrás do outro. Nós não lemos aqui tudo em detalhe, porque a história é bem extensa, é longa. Vocês que leram, eu peço que vocês leiam, né, Juízes do capítulo 13 até o capítulo 16. Leem e vocês vão ver que Sansão, ele vai quebrando princípios, irmãos. Sansão, ele toca em coisas impuras. Sansão bebe bebida fermentada. Sansão se casa com mulher que não é do seu clã, ainda que estava no plano de Deus. Deus usou, lembra do texto, tudo coopera para o bem. Então, essa atitude de Sansão cooperou para o bem, para que Deus destruísse os filisteus. E agora, no final, Sansão entrega, irmãos, a mensagem de da onde estaria a sua força. E conosco, sabe o que eu olho para esse texto e eu trago uma aplicação para nossas vidas, e a gente precisa estar atento nisso. Escuta, o diabo não vai te destruir de uma vez. Os nossos inimigos, né, como o nome dele de Satanás, que quer dizer adversário, Satanás não vai nos destruir de uma vez. Sabe o que Satanás vai fazer? Satanás vai fazer eu e você ir quebrando princípios. Vamos quebrando princípios, e quando nós menos percebemos, já foi. A gente já está distante, a nossa força já se acabou, a nossa força já foi minada, a gente já não escuta o Espírito Santo, a gente não escuta mais o Espírito de Deus, já não há uma comunhão entre nós e o Espírito de Deus, e nós estamos vulneráveis. Eita Jesus, a língua está embolando. Então, nós nos tornamos vulneráveis ao ponto do nosso inimigo tentar ou até ter sucesso em nos destruir. Então, nós precisamos entender, e eu estava falando, irmãos, nessa segunda-feira, nós temos curso de intercessão na segunda-feira, e eu estava falando para os alunos exatamente isso. Sabe? Não foi na segunda-feira, não, lembrei. Não foi na segunda-feira. Foi num encontro de homens que nós fizemos no domingo pela manhã na nossa igreja, né? Café com Bíblia foi o tema do nosso encontro. E nesse encontro nós falamos, né? Eu falei, né? É possível, escute, queridos, preste atenção nesta manhã. É possível frequentar a igreja e permanecer do mesmo jeito. É possível fazer igreja e estar em pecado. É possível ser usado por Deus. É possível manifestar os dons. É possível pregar. É possível dançar. É possível cantar e não entrar no reino de Deus. É possível. É possível fazer tudo isso afastado dos caminhos.
É possível, então, nós que estamos na igreja, precisamos ter um cuidado. Qual que é o cuidado? Devemos viver um evangelho verdadeiro. Para que nós não sejamos aquelas pessoas, irmãos, que Deus vai falar lá no último dia. Está lembrado do texto de Mateus, que Deus disse assim, ó, nos últimos dias virão até mim e dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, e eu vou dizer a ele, afastai-vos de mim, maldito, para a condenação eterna, porque eu não vos conheço. Então, olha só, aqueles homens em Mateus, essa palavra de Jesus a Mateus está dizendo que esses homens eram usados, essas pessoas eram usadas por Deus, usadas nos dons, usadas nos prodígios, usadas nas maravilhas, viam milagre, profetizavam cura, libertação, mas ainda assim ficaram fora, ainda assim não entraram no céu, ainda assim perderam a sua salvação. Então, o que eu quero deixar nesta noite? Nessa manhã, não quebrem, no nome de Jesus, irmãos, não quebrem princípios. Não entra naquele campo do nada a ver, sabe? Ah, não tem nada a ver, não. É que vocês querem ser crente demais. Não é esse contexto. Não, vocês querem ser santo demais. E claro, irmãos, escuta, às vezes eu já escutei, não, ele quer ser santo demais, né? Não é que eu quero ser santo demais, é porque a palavra nos diz que precisamos ser santo. A palavra nos diz, seja santo, sede santos como eu sou santo. Jesus nos orienta a ser santo, a ser imitador dele, a viver para ele. Então não é uma questão de apenas querer, é uma questão de obediência. É uma questão de obediência. Então, irmãos, escute nesta manhã, receba esta palavra, não quebre princípios, seja alguém obediente, porque mesmo alguém quebrando o princípio, ele pode ser muito usado. Pode ser alguém muito usado. Quebrando o princípio, cometendo erros e está ali fazendo a obra. Sabe por quê? Porque existe uma urgência. E qual é a urgência? Proclamar o evangelho. Existe uma urgência. Paulo vai nos afirmar na carta de Filipenses, não importa se é por contenda ou por discórdia, né? O importante é que Cristo seja anunciado. Então irmão, dá para fazer igreja totalmente fora, dá para fazer igreja quebrando o princípio, mas depois, na eternidade, você não vai entrar. Jesus vai dizer nos evangelhos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então nós precisamos parar de quebrar princípios, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos guardar a sua palavra e ser fiel a Ele. Porque aqui, irmãos, a sanção quebrar os princípios, a sanção revelar às pessoas o que não era para ser revelado, era para ser guardado, escondido. O anjo havia falado apenas com os pais de Sansão e com Sansão, ou melhor, os pais orientam Sansão. Só os 3 sabiam disso. Então, no nome de Jesus, sabe, não quebre princípios. Pare de quebrar princípios, seja fiel, custe o que custar. Hoje eu tenho ensinado, sabe? Nós temos ensinados na igreja, nos nossos lideranças, nossos discípulos, seja fiel, custe o que custar. Doa o que doer, seja fiel. Se tiver que perder para ser fiel a Deus, perca. Porque muitas das vezes nós somos fiéis a Deus na igreja, mas no nosso dia a dia nós não somos. Nós mentimos no trabalho, nós manipulamos, nós enganamos para ganhar. E aí você está quebrando o princípio.
Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o mentiroso tem um pai. Olha lá. A Bíblia vai dizer que o mentiroso tem um pai. E esse pai é Satanás, não é Deus. Não é Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que mente se afilia-se a Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então, nós precisamos tomar cuidado de como nós estamos vivendo. Como nós estamos vivendo? Há um compromisso, escuta, há um compromisso meu com Deus. O meu compromisso com Deus não é fazer discípulos segundo o bispo Rodrigo. O meu compromisso não é fazer discípulos segundo o bispo Rodrigo. O meu compromisso é fazer discípulo segundo a Cristo, parecido com Cristo. E é aí, irmãos, é aí que nós não entendemos. É aí, sabe por quê? Porque a gente não quer. Vocês que estão aqui pela manhã, escute essa palavra, nós não queremos nos parecer com Cristo. Paulo vai dizer na sua carta, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então você pode imitar alguém? Pode, o apóstolo Paulo está nos instruindo. Mas essa pessoa imita de fato Jesus? Ela se parece com Jesus? Você que é discipulador, que precisa desenvolver discípulos, você se parece com Jesus? Ou você é cheio de chilique? Irmãos? Será que nós nos parecemos com Jesus ou nós somos cheios de chilique? A gente caminha na imperfeição, a gente aceita a imperfeição, a gente explode com facilidade, a gente é violento no falar, a gente gosta de uma confusão, a gente gosta de uma falação. Orar? Não precisa não, bispo. Orar não precisa não. Jejuar? Não, também não. Isso aí foi para o tempo passado. Hoje o evangelho é light. Irmãos. E você vai transferir o que para os seus discípulos? O que você está transferindo para o seu discípulo? Você não precisa transferir nada da sua vida. A minha vida humana não necessita de transferência. O que eu preciso transferir é aquilo que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. A unção que eu carrego precisa ser transferida para as pessoas. E aí, para mim ter essa unção, eu preciso andar como Jesus. Eu preciso ser como Jesus. E você pode se perguntar aí, então, bispo, quer dizer que você anda como Jesus, você se parece com Jesus? Eu tenho tentado, irmãos. Eu não estou dizendo que eu estou, mas eu tenho tentado ser parecido com o meu mestre, ser parecido com o nosso Cristo. Porque esse é o desejo do Deus Pai. Esse é o desejo do Deus Pai, que nós nos parecemos com Cristo. E em que sentido? Em todos os aspectos. Em buscar ao Pai, em se separar em oração. Então nós precisamos, não podemos, irmãos, eu vou repetir, não podemos abrir concessão, não podemos quebrar princípio. Sim, Michele, é verdade. Louvor poderoso. Então nós precisamos, sabe, nós precisamos não quebrar princípio. Aí você pode falar assim, mas pastor, e agora? Eu já quebrei princípio, o que eu faço agora? Não tem mais jeito para mim, eu vou ser condenado. Não, querido, você não vai ser condenado. Porque o texto vai dizer que Sansão foi ridicularizado, verdade. Sansão é levado para o templo filisteu e chegando lá, nesse suposto templo que ficava, que estava ali na região dos filisteus. Deixa eu só dar uma olhada aqui para fortalecer. Isso está aqui, Sansão. Quando ele é levado, irmãos, aqui no versículo 23
do capítulo 16. Quando ele é levado para este lugar, furam os olhos de Sansão, irmãos. Olha lá, aquele homem valente, aquele homem que matava 1000 homens de uma só vez. Ele agora está levado. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começa a crescer, mas nenhuma movimentação ainda, apenas sinais dos seus cabelos crescendo. Aqui de pronto, a gente não tem noção de quanto tempo, quantos dias, o texto não imprime, mas o texto vai nos dizer que Sansão fica alguns dias, tá bom? O texto não diz quanto tempo Sansão ficou preso ali, sendo ridicularizado como um bobo da corte pelos filisteus. Mas aí, irmãos, escute, o nosso Deus, ele é tão poderoso que ele é misericordioso. Porque Sansão, depois de ser ridicularizado, no versículo 28 do capítulo 16, o texto vai dizer: então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permita-me que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos, 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que toda a sua vida. Então, Sansão ouve, ou melhor dizendo, Deus ouve a oração de Sansão, e Sansão é perdoado, e Sansão destrói. Mais uma vez, o Espírito de Deus vem sobre Sansão, e ele mata, né, os filisteus que estavam ali no templo. Então, queridos, escuta, são 2 coisas, né, que a gente precisa reforçar. Não quebre o princípio, e se quebrar, corra para o Senhor. Não deixe ser ridicularizado pelo diabo. Não deixe o seu inimigo, não deixe Satanás ridicularizar você, jogar você na situação mais deplorável, mais humilhante que se tem. Não sirva ao inimigo. Não deixe que ele zombe de você. Pelo contrário, se levante, ore ao Senhor, exemplo de Sansão. Deus irá ouvir o seu clamor e a sua oração. Deus irá ouvir o seu clamor e a sua oração. Então volte-se para o Senhor, sabe? E o Senhor lhe dará a vitória. Não vou dizer que o Senhor, aqui o texto ele termina em morte, mas eu vou colocar que termina em vitória, porque Sansão foi levantado para destruir os filisteus. E nesta ocasião, os filisteus são destruídos. Ele mata os governantes, líderes e muitas pessoas que estavam ali naquele templo, né? O texto diz a quantidade, deixa eu ver se eu consigo ler. Há um número muito expressivo de pessoas que estavam naquele lugar. Não vou achar aqui de pronto de bata, não, mas o texto diz quantas pessoas. Tinham muitas, mas muitas pessoas naquele lugar. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes, havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então, Sansão matou 3.000, mais de 3.000 pessoas na sua morte. Então nós precisamos, irmãos, primeiro, não brincar com Deus. Não brinque com Deus. Não vai achando que, eu fiz, né? Eu comentei, eu fiz isso aqui e eu fui cantar e Deus derramou da sua glória. Nossa, eu pequei, mas eu preguei e Deus me usou poderosamente. Porque as permissões falsas, elas começam a ir, irmãos. A gente comete um erro, mas ainda funciona.
a gente comete um erro e ainda continua cantando. A gente comete um erro e a gente continua pregando. A gente comete um erro e a gente continua sendo usado por Deus. O erro está aí. A gente acha que a validação de Deus está em nos usar. Não, irmãos. Deus disse que se a gente se calaria, ele usaria a pedra para falar. E pedra aqui não é a pedra mesmo. A pedra aqui são pessoas do coração endurecido. A pedra no texto são pessoas que não têm, sabe, nenhum contato com Deus. Alguém inerte. A pedra aqui é isso. Então, se Deus pode usar alguém que não tem nenhum tipo de contato com ele, se Deus pode usar uma jumenta, como usou na jumenta de Balaão, Deus pode usar você de qualquer jeito. Agora, ser salvo é outro processo. Se você quebrar princípios, você vai perder a sua salvação. Jesus morreu na cruz e nos deu gratuitamente o direito de salvação. Mas é dever meu e seu conservar a salvação, conservar a sua vida com Deus. No livro de Apocalipse, Jesus vai dizer: cuidado para que não roube a sua coroa, para que o ladrão, para que Satanás não roube a sua coroa. Então nós precisamos ser fiel até o fim, como diz o texto de Apocalipse. Aquele que é fiel até o fim, aquele que for fiel até o fim. Então não quebre princípios. Segundo, quebrei, meu bispo, e agora? Eu não sabia, eu estou ouvindo o Senhor aqui pela primeira vez, eu não sabia, eu quebrei princípios. Peça perdão ao Senhor, ore ao Senhor, volte-se ao Senhor, que o mesmo Deus que retornou as forças de Sansão, também retornará as suas forças e a sua vitalidade espiritual. E você voltará a ser fiel a Deus. Então esse texto de Sansão nos dá uma lição tremenda. Tremenda, tremenda. Eu não tenho tempo hoje, eu vou encerrar. Este já era para mim ter encerrado. Vamos encerrar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, que você receba isso no seu coração, com muito amor, com muito carinho. Não abra concessões. Não abra concessões. Seja fiel a Deus, sabe? E se você deslizar, se você errar, volte correndo para o Senhor. Mas não pense que porque está dando certo, Deus está no negócio. Não pense porque está dando certo, Deus aceitou o seu pecado. Deus não aceitou. Vai acontecer com você o que aconteceu com Sansão. Uma hora as suas forças vão acabar. Uma hora o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai deixar você. E aonde está isso, bispo, para a gente encerrar? Aonde está isso? Aonde está esse texto, bispo? O apóstolo Paulo vai dizer em suas cartas: não extingueis o Espírito Santo. Este extinguir é apagar o Espírito Santo. Nós vamos praticando coisas que o Espírito Santo vai sendo apagado da nossa vida, assim como foi apagado da vida de Sansão. E logo mais ele se retira de nós, porque já não há espaço para ele. O pecado diz que um abismo chama o outro. Então assim aconteceu com Sansão. Primeiro foi a tocar em coisas impuras. Depois foi se casar com uma mulher que não era do seu clã. Depois foi mentir. Depois foi casar com o filisteu e com a filisteia Dalila. E depois foi entregar a sua vida a Dalila. Contar o seu segredo, cortar o seu cabelo. E ali a queda não teve jeito. Ele caiu. Ele caiu por dar ouvido à voz humana e não à voz de Deus. Ele caiu por obedecer à voz dos homens e não à voz de Deus. Então obedeça à voz de Deus. Deus sempre está dizendo: você não é um homem de oração, você não é uma mulher de oração, então vai falar com Deus. Eu vejo tantas pessoas falar: Deus falou, bispo, Deus falou, e na hora importante, cadê? Na hora que você precisa de uma resposta, cadê o Deus que fala? Você não acredita, você não tem fé para ir até Deus. Então volte a Deus e fique lá e fala para Ele: enquanto o Senhor não me responder, eu não saio daqui.
Enquanto o Senhor não me responder, eu não mudo a minha oração. Eu vou insistir até o Senhor me responder. E Deus vai te responder. Porque Deus tem prazer em falar com seus filhos. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Depois você que chegou, depois você pode estar assistindo essa live do começo, você pode entrar no nosso canal do YouTube, tem todas as lives lá, você pode ser alimentado, ser abençoado através dessas lives. Amém? Eu vou me encerrar porque eu preciso sair agora, tá bom? Beijão, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta hora, por mais esse tempo no teu nome, de ler a tua palavra, falar de Juízes 13, do 13 ao 16. Falar da vida de Sansão sempre é, Senhor, um estudo, sempre é uma profundidade, sempre é um aprendizado, Senhor. Porque com o passar do tempo nós queremos abrir concessão. Com o passar do tempo nós queremos quebrar princípios. Satanás, o nosso inimigo, nosso adversário, ele sempre está nos levando a quebrar os princípios, a olharmos apenas para os nossos desejos e através dos nossos desejos quebrar os princípios de Deus. Então eu quero orar nesta manhã para os teus filhos. Em prol da minha vida também, me ajude a ser fiel e não quebrar princípios e dar ouvido não às vozes humanas, mas dar ouvido apenas à sua voz, Senhor. Assim também eu quero declarar na vida dos teus filhos, cada um que esteve comigo aqui pela manhã, que cada um dê ouvido apenas à tua voz e não às vozes humanas ou à voz do inimigo, quebrando o princípio, trazendo o nada a ver para a vida deles. Eu repreendo no nome de Jesus este nada a ver da nossa vida, da nossa mentalidade, e que nós possamos ser fiel a Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer: sede santo como eu sou santo. Que permanecemos em santidade, ao qual ninguém verá Deus se não estiver em santidade. Então eu clamo pela vida dos teus filhos, Pai, e peço, atribua a nós a tua santidade. Que ao encontrarmos contigo, o Senhor fale conosco. Não nos deixe sem resposta, Senhor. Ouve o clamor deste teu filho nesta manhã. Ouve e não nos deixe sem resposta. Sempre nos dê uma resposta, Senhor. Fale com o teu povo na autoridade do nome de Jesus, Pai. E se algum dos nossos irmãos tenha cometido, quebrou princípios e hoje está em queda, se sente caído, Senhor, eu oro para que o Senhor os levante. Eu oro nesta manhã, levante, assim como o Senhor levantou Sansão. Mas claro, Sansão o Senhor levantou para a morte, porque eles deveriam destruir os filisteus. Mas hoje levanta o seu povo para a vida. Levanta o seu povo para viver, para honrar o teu nome, honrar a tua presença, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, é assim que eu libero esta palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom, pastora Cris, Andréia e tantos outros que estavam aqui, Márcia, pastora Lúcia, Selma, obrigado pela presença de vocês. Teve um irmão que falou aqui, hello, hi, tá bom para você? Nosso irmão Junai. Então, que Deus abençoe você, Michele, e todos sejam abençoados. Thaís, Neia, que Deus abençoe, tá bom? Vamos encerrar, vamos agradecer ao Senhor e segue, amém? Já oramos, já abençoamos e amanhã, 8 horas da manhã, estaremos aqui de volta no nome de Jesus. Tchau, tchau.